Para a gente começar o papo de hoje, eu queria colocar uma pergunta na mesa sobre um dos gigantes da literatura moderna, o Salman Rushdie. Um nome gigante, sem dúvida. Pois é, e a gente sempre ouve aquele rótulo, sabe? Escritor pós-colonial. A questão é, isso ajuda a gente a entender a obra dele ou, na verdade, é uma caixinha que acaba limitando um autor que passou a vida inteira tentando explodir justamente todas as caixinhas? Essa é a pergunta perfeita. E ela é o ponto de partida para um diálogo incrível entre dois acadêmicos, o Homi Bhabha e o David Damrosch. É esse diálogo que a gente vai usar de base hoje. Certo. E o mais interessante é que o objetivo deles não é chegar num sim ou não. A ideia é, na verdade, usar essa questão sobre o Rushdie para mergulhar a fundo no que esse termo pós-colonial realmente significa. E descobrir o que tem por trás do rótulo. Exato. E o que eles mostram é que, no fim das contas, é um termo que fala muito mais sobre processos de criação e de identidade do que só sobre história. Ótimo. Então, vamos desempacotar isso. A primeira coisa que já me chama a atenção é que a resposta do Bhabha foge do óbvio, né? Ele imediatamente faz uma distinção importante. Sim, ele não responde diretamente. Ele diferencia pós-colonial de anticolonial, que, para ser sincera, na minha cabeça eram quase sinônimos. É um erro super comum, mas essa distinção que ele faz é tipo a chave de tudo. Pensa assim, o anticolonial é o ato de demolir um prédio. A demolição. Isso. É a luta direta, a oposição, o movimento de independência que fala não queremos mais essa estrutura aqui. O foco é na ruptura. É sobre derrubar. E entende a imagem, é o ato de resistência que põe fim a algo. E o pós-colonial, então, que seria? O pós-colonial é o desafio de olhar para aquele monte de escombros, sabe? Para os tijolos, para as vigas, para a poeira daquele prédio que foi demolido e se perguntar, ok, e agora? O que a gente faz com o que sobrou? Exatamente. O que a gente constrói que seja nosso, mas que, inevitavelmente, ainda carrega as marcas, os materiais, a própria memória do que estava aqui antes. Não é uma ruptura limpa. Bhabha chama isso de linhas de sombra. Uma herança que continua ali, sabe? Se transformando. Uma herança que, no caso do Rushdie, é muito concreta. Ele cresceu na Índia, mas foi educado numa escola de modelo britânico-escocês. Isso. A porta de entrada dele para o mundo moderno, para a literatura ocidental, foi através de uma estrutura que foi deixada pelo colonizador. Perfeito. E essa é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. O pós-colonial não é um período que simplesmente começa depois que a colônia acaba. É uma condição contínua. É ter que lidar com essa herança o tempo todo. Mas aí vem o pulo do gato do Bhabha. Ele diz que, mesmo dentro dessa estrutura dominante, sempre tem um outro texto sendo escrito por baixo dos panos. Um outro texto. Como assim? Um texto que não é de resistência direta, tipo de oposição frontal. É um texto de mistura, de recombinação. Ah, então não é uma aceitação passiva. É um processo mais ativo, de pegar uma coisa daqui, outra dali e... Exato. Ele chama de hibridização. E essa ideia nos leva direto para a segunda peça do quebra-cabeça, que é talvez a mais importante para entender a criatividade de um escritor como o Rushdie. Que seria? Pensa bem. Se você vive o tempo todo nesse ambiente de mistura, de ter que lidar com a cultura dos seus pais em casa e a cultura da escola britânica na rua, qual é a principal habilidade que você desenvolve? Você vira uma espécie de intérprete o tempo todo. Intérprete, ótimo. Ou um tradutor. Exatamente essa é a palavra. Bhabha vai além. Ele diz que essas pessoas se tornam tradutores culturais natos. Quando a gente ouve a palavra tradutor, a primeira coisa que vem à mente é a tradução de idiomas, tipo, de um livro, do inglês para o português. Mas o Bhabha está usando o termo de uma forma muito mais ampla, né? O que significa exatamente ser um tradutor cultural? É muito, muito mais do que só trocar palavras. É quase um estado de espírito, uma forma de existir no mundo. Imagina crescer numa cidade como Bombai ou Cairo, naquela época. Você está constantemente negociando entre mundos. Negociando? Sim. É a língua que você fala em casa, o inglês que você fala na escola, os filmes de Bollywood que você assiste,
os livros do Dickens que você lê, As tradições religiosas da sua família, as leis seculares do Estado. tudo isso ao mesmo tempo. Ser um tradutor cultural é ter a habilidade de criar pontes entre todas essas coisas no seu dia a dia, só para conseguir fazer sentido do mundo. Então, essa necessidade de traduzir tudo o tempo todo não é vista como uma desvantagem, como uma perda de uma cultura pura, entre aspas. Pelo contrário. E essa é a grande virada de perspectiva que o Baba propõe. Ele argumenta que essa necessidade constante de traduzir se torna, na verdade, a principal fonte de poder criativo. É o motor da arte. Que interessante. Os romances do Rushdie são um exemplo perfeito disso. Eles são gigantescos, caóticos, cheios de idiomas diferentes, gírias, referências a religiões, a contos de fadas, a cultura pop. Uhum. Por quê? Porque a mente dele foi treinada para ser essa máquina de traduzir e conectar universos distintos. Nossa, isso vira lógica de ponta cabeça. Normalmente a gente pensa que a tradução existe porque houve uma quebra, uma perda do original. Exato. Mas aqui, o ato de traduzir não é sobre recuperar algo perdido, é sobre criar algo inteiramente novo a partir dos fragmentos. É isso. A tradução deixa de ser um ato de levar um significado do ponto A para o ponto B e se torna um ato de invenção. Ao tentar construir uma ponte entre dois conceitos que não se encaixam perfeitamente, você acaba criando um terceiro conceito ali no meio do caminho. Um lugar novo. Um lugar novo. A obra do Rushdie celebra essa proliferação de sentidos que nasce do encontro e, muitas vezes, do conflito entre esses mundos. Certo, então temos as duas primeiras peças. O pós-colonial como uma herança contínua e o escritor como um tradutor cultural que usa essa herança como matéria-prima. Mas e quando essa tradução falha? E quando simplesmente não existe uma ponte possível? Ótima pergunta. Isso nos leva à terceira peça do quebra-cabeça, que é a ideia da intraduzibilidade. Intraduzibilidade. São aquelas palavras, conceitos ou até sentimentos que são tão específicos de uma cultura que eles simplesmente não têm um equivalente direto em outra. A palavra saudade em português é o exemplo clássico que todo mundo usa. Exato. E, à primeira vista, um ponto intraduzível parece um beco sem saída, uma falha na comunicação. Como que uma barreira dessas pode se tornar uma fonte de criatividade? Parece contraintuitivo. Parece, né? Mas o Baba diria que essa barreira é, na verdade, uma porta. Ele chama esses momentos de momentos liminares, ou fronteiras das culturas. Uma fronteira. É um espaço onde as regras normais de equivalência não funcionam mais. E é justamente porque o caminho fácil, o caminho da tradução direta, está bloqueado que a criatividade é forçada a entrar em ação. Me dá um exemplo mais concreto para a gente visualizar. Claro. Pensa naqueles momentos em que você está tentando explicar uma piada interna ou um sentimento muito específico para alguém de outra cultura. Não tem uma palavra exata. Certo. Você não pode simplesmente traduzir. Você tem que contar uma história, usar as mãos, criar uma metáfora, fazer uma comparação meio maluca. É tipo quando, mas não é bem isso, esse beco sem saída da linguagem é o que o Baba chama de momento liminar. É aí que a tradução vira invenção. Exatamente. A ausência de uma palavra pronta te obriga a construir um conceito do zero para outra pessoa. A intraduzibilidade força a inovação. Entendi. É nesse esforço que surgem as metáforas mais poderosas, as imagens mais originais. É por isso que o Baba diz que escritores como Rushdie são tremendos negociadores. Tremendos negociadores. Adorei o termo. É quase como imaginar o Rushdie como um diplomata da ONU, mas em vez de negociar acordos de paz entre países, Sim. ele negocia entre um provérbio urdu, uma cena de um filme de Bollywood e uma referência a Shakespeare, tudo na mesma página. É uma imagem perfeita. Eles não estão só transportando significados. Eles estão ativamente construindo pontes onde não existia nada através dessa negociação criativa constante. Que legal. E para mostrar que esse processo não acontece só na ficção, o Baba usa um exemplo que, a princípio, parece não ter nada a ver com literatura. Que é? Mahatma Gandhi. Pera um pouco, Gandhi? Colocar Gandhi nessa mesma categoria de tradutor cultural é uma ideia muito forte. É forte, né? Sim, porque
A gente tende a pensar nele como uma figura de pureza ideológica, quase um profeta que trouxe uma verdade única, sabe? E essa é a genialidade da análise do Baba. Ele nos convida a olhar para o processo de Gandhi. Ele descreve o pensamento gandhiano como uma bricolagem inspirada. Bricolagem. Bricolagem, no sentido de usar as ferramentas que se tem à mão para construir algo novo. Gandhi não importou uma filosofia pronta. Então o que ele fez foi uma espécie de remix. Um remix muito, muito sofisticado. Ele pegou o conceito de desobediência civil do americano Thoreau, Certo. a crítica ao industrialismo do britânico Ruskin, misturou com princípios do Sermão da Montanha da Bíblia, do Alcorão, e filtrou tudo isso pela experiência brutal que ele teve com o racismo nos anos que passou na África do Sul. Nossa. A Satyagraha, o conceito central dele de resistência não violenta, não existia em nenhuma dessas fontes isoladamente. Foi um ato de tradução cultural radical. Ele pegou elementos intraduzíveis de cada tradição e os negociou para criar uma nova forma de fazer política. Uau! Isso muda completamente a imagem dele. Então a genialidade de Gandhi não foi ser puro, mas sim ser um mestiço de ideias, um mestre da bricolagem. Exatamente. Baba usa esse exemplo poderoso para provar seu ponto principal. A consciência de estar nesse processo de tradução é uma das atividades mais profundamente criativas que existem. Uhum. E é assim que ele propõe que a gente entenda o pós-colonial, não como uma etiqueta para pessoas de um certo lugar, ou de uma certa época, mas como essa prática contínua de negociar entre mundos para criar o novo. Então, se a gente voltar para a nossa pergunta lá do início, sobre o Salman Rushdie, a resposta fica muito mais complexa e interessante. Chamar ele de escritor pós-colonial não é colocá-lo numa caixa do passado. De jeito nenhum. Sobre essa ótica é o contrário. É o reconhecimento de que o motor da obra dele é justamente esse processo dinâmico, essa habilidade de ser um tremendo negociador que vive na fronteira das culturas. Então, o rótulo não descreve a origem dele, descreve o método criativo dele. Perfeito. No fundo, a grande virada que o Baba propõe é essa. Ele tira o pós-colonial do Museu do Trauma e o coloca na oficina da criação. Gostei disso. A pergunta deixa de ser o que a colonização nos tirou e passa a ser o que nós somos capazes de construir com as peças que sobraram. E a resposta para ele é? Tudo. Novas identidades, novas formas de política, como no caso do Gandhi, e novas formas de arte, como no caso de Rushdie. A experiência pós-colonial, nessa visão, deixa de ser só uma condição reativa, uma resposta a um passado de dominação, e se torna uma condição produtiva, uma fonte de agência e de inventividade. A ênfase muda do que foi perdido para o que é criado a partir do encontro, por mais conflituoso que ele seja. Mas, só para a gente explorar um outro lado. Essa condição de estar sempre entre mundos, sempre traduzindo, isso não pode gerar também uma sensação de não pertencimento? De não ter um lugar para chamar de seu? Sem dúvida. Essa é a outra face da moeda. E a obra do Rushdie é cheia de personagens que sentem exatamente isso. O exílio, a nostalgia por uma pátria que talvez nunca tenha existido de fato, a dificuldade de se sentir em casa em qualquer lugar. A análise do Baba não ignora a dor ou alienação que podem vir desse processo. O que ele destaca é que mesmo dentro dessa dor, ou talvez por causa dela, surge uma criatividade única e poderosa. Uhum. A necessidade de inventar uma pátria imaginária, no papel como o Rushdie faz, é a resposta criativa à perda de uma pátria real. A arte, então, se torna um lugar de pertencimento. Exatamente. A arte se torna o território onde todas essas peças de mundos diferentes podem finalmente coexistir e fazer um novo sentido. É uma visão que, no fim, celebra a resiliência e a capacidade humana de criar significado a partir do caos. Essa análise toda, que começa com um autor específico, acaba nos deixando com uma reflexão muito mais ampla, que vai além da literatura, né? Com certeza. Se essa prática da tradução cultural, que nasce da necessidade de navegar entre mundos diferentes, é uma fonte de criatividade tão profunda e transformadora, a pergunta que fica é: em que momentos das nossas próprias vidas, seja no trabalho ou na vida pessoal, nós também não agimos como tradutores? Exato.
Talvez ao tentar explicar uma ideia do nosso campo de trabalho para alguém de uma área totalmente diferente, ou ao mediar um conflito de gerações na nossa família. Ou simplesmente ao tentar entender um ponto de vista político que parece vir de outro planeta. Sim. Nesses momentos, a gente também está nessa fronteira, nesse momento liminar. A reflexão final que fica é: e se a gente encarasse esses becos sem saída da comunicação não como falhas, mas como convites? Um convite à criação. Isso. Que novas metáforas, que novas pontes e que possibilidades inesperadas a gente poderia inventar a partir desse processo de negociação.